A gente gosta da vaca muito bem conformada, não porque ela é mais bonita, mas assim, se uma vaca caminha bem, se uma vaca ela tem abertura de peito, se ela tem qualidade, né, no seu sistema mamário, se ela tem qualidade nos seus pés, na sua garupa, essa vaca ela consegue ser mais eficiente. O dinheiro que a gente fez para fazer casamento, festa de casamento, foi preparando vaca, foi tosqueando vaca para esse fim. Tudo tá interligado, não tem como separar, não tem como dizer isso é mais importante ou menos importante. Eu acredito que são a junção, a soma desses valores, dessas questões todas que fazem a diferença. Não tem como dizer assim, não, porque uma vaca é 80% morfologia e 20% manejo. Não. A gente criador, a gente produtor, né? Eu acho que é a parte da humanidade que eu acho que mais tem fé, que mais acredita nas bênçãos de Deus. Se a gente continuar treinando, um dia a gente vai ficar bom. E eu acho assim que a gente tem que continuar se dedicando, se esforçando todo dia, da manhã à tarde, todo dia. Não é porque você conseguiu um determinado resultado que você agora tá no topo. Seja bem-vindo ao Nota do Leite, o podcast que dá voz a produtores e influenciadores do agro. Eu sou a Jéssica Quirino. E você já está inscrito no nosso canal? Se não tiver, se inscreve aí agora. Isso ajuda a impulsionar a pecuária e o agro brasileiro. E esse episódio é um episódio especial Dia das Mães. E a convidada é uma convidada muito especial. Marisa, seja muito bem-vinda ao Nota do Leite Podcast. Eu que agradeço a oportunidade e espero que a gente possa colaborar de alguma forma aí com todo mundo. Com certeza. E mães que estão assistindo, compartilhem com as outras mães, né, Marisa? Para esse episódio aí, é um especial Dia das Mães, feito para vocês. Então, tem muita história e tem muita coisa que a gente vai contar aqui hoje, né, Marisa? Vamos contar. Eu acho que vai ser bem bacana, porque tem muitas mães que trabalham com a produção de leite, principalmente, mas no agro tem muita mulherada envolvida, tem muita mãe, muita família. Vai ser bem bacana poder falar um pouquinho para a galera aí. Com certeza. Marisa, vamos começar com o pessoal entendendo um pouquinho quem que é a Marisa. Bom, eu sou Marisa Giovanni Serra Caus Deckers, produtora de leite, mãe de 2 adolescentes já, né? Não são mais tão pequenas, a Bruna e a Bianca. Sou casada com o Alessandro Deckers, vai fazer 25 anos de casamento, de parceria. E a gente toca junto a nossa propriedade, a Chácara Cantagalo, que fica em Castro, Paraná. E somos apaixonados pela produção de leite, pela criação de vacas, pelas holandesas pretas e brancas, vermelhas e brancas, né? Que é o que todo mundo já conhece a gente nessa parte, né? Que é do vermelho e branco. E eu posso dizer que eu sou produtora de leite, ou que eu estou envolvida com vaca, acho que desde que eu nasci, desde que eu me conheço por gente. Porque minha família toda, tanto materna quanto paterna, sempre trabalharam com produção de leite. Naquele tempo que a gente tinha uma vaquinha no quintal para dar leite para as crianças, né? Então, minhas avós sempre trabalharam com leite, né? Produzindo queijo, produzindo requeijão, entregando leite de porta em porta, depois leite ainda no tempo dos latões, entregue na beirada da rua, né, que o caminhão passava, que a gente pegava carona com o caminhão de leite, que hoje não existe mais esse tipo de coisa, né? Mas assim, eu sou desse tempo. E posso dizer que eu trabalho diariamente com as vacas, desde quando eu comecei a ir para a escola. Então, isso foi em torno aí de 6 anos e meio, 7 anos que eu entrei na escola. E a minha primeira função na estrebaria, né, foi cuidar da limpeza e higiene dos tetos das vacas. E desde esse dia para cá, nunca mais parei. Até hoje é o que eu faço, é o que eu sempre falo, assim, é o nosso ganha-pão, mas também é a nossa diversão, né? A gente faz isso
com muita paixão, com muita dedicação. A gente cuida realmente do rebanho, cuida das vacas e tenta trabalhar com isso, né? Com essa questão de bem-estar animal, de conforto, Sim. né? Desde isso, antes disso ser moda, vamos dizer assim, né? É uma coisa que a gente traz com a gente, né? Foi por causa das vacas que eu conheci o Alessandro, então foi aí que começou, elas intermediaram esse início de namoro, esse começo, e a nossa história se fundiu e desde de 1999 que a gente começou a namorar, e estamos aí até hoje. Olha só. Caramba, né? Ô Marisa, você falou um ponto que você, desde os 6 anos, né? Trabalhando com vaca e, né, na lida. E quando a gente acompanha um animal desde muito nova, eu acho que tem esse olhar também para quando o animal não tá muito bem, né? Tipo assim, você consegue ver na vaca, né? Com certeza. Tipo assim, essa é uma sensibilidade, né? A vaca mudou, você vê na hora, né? Com certeza. Eu acho assim que essa relação muito próxima que a gente tem e essa convivência com elas, né? Só tem a favorecer. Eu falo assim que a gente, como mulher especialmente, né? E até mesmo como mãe, eu posso dizer, a gente acaba usando o instinto natural da gente, que é o cuidar, que é o olhar. Eu acho que as mulheres no agro têm muito disso, né? Facilita muito. A gente tem um olhar diferente pros bichinhos, não é só, né? Com relação aos filhos, vamos dizer, a família, né? Eu, pelo menos, coloco tudo meio que na mesma cesta, né? Minhas meninas sempre falam que pra mãe a Bruna, a Bianca e as vacas, é tudo embolado. Eu não consigo separar isso. A minha sogra até brincava, porque quando eu e o Alessandro a gente casou, a gente demorou um tempo antes de ter filhos, né? Sim. Aí ela falava, não, quando vocês tiverem filhos, você vai ver, muda um pouco, aí você fica mais racional com relação à atividade, menos emocional, porque eu sou do tipo que chora, que sofre, que eu fico chateado quando acontece alguma coisa que foge do meu controle, né? Então, quando a gente perde um animal, então pra mim é muito difícil lidar com isso. E a gente sempre tem o costume de ouvir os mais velhos, né? Eu tô até hoje esperando esse momento que vai chegar, porque eu não acho que vai chegar, né? Porque a maternidade, para mim, no caso da criação, ela acentuou ainda mais esse instinto materno, vamos dizer assim. Para mim, uma das coisas que me deixa mais feliz é quando nasce uma bezerra e hoje a gente consegue compartilhar e conviver isso junto com as meninas, então todo mundo vibra junto, todo mundo fica feliz, né? E isso, assim, é muito bom, eu acho que para a vida da gente, para o dia a dia da gente, né? Certeza. E eu acho, assim, que o feminino, o olhar feminino, essa intuição, esse negócio de sexto sentido, cada um diz alguma coisa, né? De algum jeito, né? Mas eu acho, assim, que ele ajuda muito na hora de resolver e de olhar as coisas na propriedade, né? Principalmente com relação aos animais. Com certeza. Eu acho, assim, que ele é algo muito forte e não pode ser negligenciado. Exatamente. E assim, é com os animais, é com as pessoas, às vezes na parte também da gestão, né? Que o feminino também é muito... prevalece mesmo na atividade, né? No cuidado com o bezerreiro, né? Com aquela vaca que acabou de parir. Então, isso é muito bacana, né? E o dia que a gente estava conversando, você me falou de um ponto muito importante, que era que que vocês trabalham muito a parte de longevidade. E que você considera muito as suas velhinhas, você falou, as minhas né? vovozinhas. As vovozinhas. E que é justamente... Bom, se quiser explicar um pouquinho como vocês fazem, mas de justamente ter esse apego ou até essa forma de gratidão para aqueles animais que passaram por toda a vida lá, né? A gente trabalha buscando longevidade, produtividade, eficiência. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de lado na propriedade, né? Até porque a gente precisa ser cada dia mais eficiente, né? E uma das razões que a gente gosta e procura trabalhar com longevidade nos animais é porque quanto mais tempo, se a vaca for sadia, né? Não tem por que ela ir embora da propriedade. E uma das coisas que eu comentei com você aquele dia foi porque, assim, eu tenho um orgulho
absurdo das minhas vovozinhas. Uhum. Porque você consegue ver o legado delas, né? O que Sim. elas vão deixando na propriedade, né? Elas vão construindo a família delas, deixando um marco realmente, né? Uhum. E isso é uma das coisas, assim, que a gente mais busca e é uma das coisas, assim, que mais nos traz satisfação. Uhum. E isso é uma coisa muito bacana da gente falar aqui, né, Marisa? Porque tem muita gente que acha que a produção, ela é só produção, né? Tem gente que só tá produzindo, só quer ganhar, e na verdade não, né? Não. Existe um respeito muito grande com as vovozinhas que você fala, né? Uhum. Mas que são de fato esses animais que construíram uma família, estão deixando várias outras bezerras ou novilhas, né? Uhum. E é esse respeito mesmo com os animais, né? E Com certeza. A gente tem uma história que é muito bacana, que a gente vem contando nos últimos tempos. Uma vez, sei lá quantos anos atrás, eu vi numa revista holandesa um produtor que tinha 5 gerações vivas dentro da propriedade dele. E eu achei isso muito incrível, porque você pensa, né? É muito difícil, né? Você ter isso, né? E vamos dizer assim, isso seria quase 20 anos atrás. Sim. Aí eu comentei um dia isso com o Alessandro, ele olhou pra mim assim, falou assim, isso é loucura, Marisa, não existe, não tem como. Porque você imagine quantas coisas podem dar errado nesse tempo, né? Uhum. Porque uma vaca, para ela ter o primeiro parto dela, são 24 meses, Sim. né? Pelo menos, né? Uhum. Então, e daí você ir fazendo essa sequência de gerações. É muito complicado. Tem muita coisa tem que vir dando certo sempre, né? Sim. E a gente conseguiu um marco muito, assim, expressivo, que a gente conseguiu uma família que tem 8 gerações dentro Olha da só. propriedade. Aí, infelizmente, a gente perdeu a primeira matriarca dessa família, mas a última bezerra que nasceu dessa família, né? Então, a 8ª geração, tá pertinho de parir, então, provavelmente, se tudo correr bem, a gente vai conseguir repetir esse feito, Olha né? só. E assim, não é uma família qualquer de animais, né? São vacas muito produtivas, muito longevas, muito Sim. saudáveis, muito boas reprodutivamente, que a gente fala, né? Porque se alguém enroscasse nesse caminho, a gente não conseguia chegar tão longe, né? E dentro dessa família, assim, a gente tem todas as que são classificadas MB ou excelente, né? É dessa família a vaca excelente 96 pontos, que é a única no Brasil que a gente tem da variedade vermelho e branco, com essa pontuação. Temos recordistas de gordura, temos recordista de produção. Dentro dessa família, a gente tem 3 animais com 100 mil quilos ou mais produzidos. Olha só. Né? Então, assim, é muito leite, é muita eficiência, é muita produção. E é muita dedicação, né? Muito carinho, o olhar para as vacas, o cuidar das vacas, né? Aquele dia que você teve lá em casa, eu falei que a gente gosta muito de parcerias. Sim. E parcerias longevas. Tanto quanto as vacas, a gente gosta de longevidade. A gente não gosta de estar mudando as coisas sempre. Então, assim, eu gosto que, por exemplo, o nosso veterinário trabalha com a gente já há uns 20 anos, na equipe veterinária. Então, a gente agregou hoje mais uma parte da equipe veterinária, que é a parte da medicina integrativa, da veterinária integrativa. Então, a gente buscando esse conforto, buscando dar mais oportunidade, usa menos medicamentos tipo antibiótico, essas coisas assim, mas dá mais recursos para as vacas. A gente, então, fez essa parceria e já está indo para 4 anos, então a gente trabalha com as vacas nesse sentido, né? A gente, se acontece alguma coisa, a gente faz fisioterapia, faz laser, faz ozonioterapia nelas, né? Para poder cuidar realmente delas, né? Então, a gente trabalha nesse sentido com as parcerias e de longa data. Então, o casqueador é o mesmo há muito tempo, os veterinários são os mesmos há muito tempo, o nutricionista, o nosso funcionário que trabalha na ordenha está há 30 e poucos anos com a gente, o do trato já está há 4, 5 anos, o restante da equipe são todos que já estão há bastante tempo. Então, a gente gosta de inovação, mas a gente gosta de rotina, de persistência, de consistência em vários sentidos. Eu acho que isso que ajuda bastante a propriedade, porque não tem
muitas mudanças bruscas, Uhum. né? E a gente gosta de trabalhar com pessoas que pensam parecido com a gente, então a gente tenta trazer sempre para perto pessoas com esse pensamento e agregando aí a equipe, né? Que vai ficando grande, né? Com certeza. E olha, Marisa, a gente falou, você falou de um ponto que faz ozonioterapia, faz laser. Então, para você que está em casa escutando nós, né? Olha só como a gente está trazendo medicinas alternativas, né? Justamente para a gente ter outras formas de tratamento que não seja sempre a antibiótico terapia, por exemplo, né, Marisa? E que sejam também forma de suporte, né? Que eu acredito que também é uma forma que vocês trabalhem, né? Com certeza, é um suporte diferente, às vezes daquilo que a gente está falando, né, da maternidade, né? Sim. A gente trabalha muito com essa questão de toque, né, de você entender aonde que o animal está com dor, né, palpando realmente, botando a mão, cuidando disso mais perto possível, né? Uhum. E às vezes a gente não precisa só usar. Lógico que a medicina a gente precisa dela e o que os medicamentos e a ciência nos oferece, né? E isso também tudo evolui, mas eu acho que a gente fazer essas coisas, não vou dizer assim que mais simples, mas usar o que a gente está desenvolvendo hoje no humano, né? Porque essa Com parte, certeza. né, ajuda muito, né? Quem nunca precisou de uma fisioterapia na vida, que levante a mão, né? E trazer isso para o universo delas, eu acho assim que é um ganho muito grande, porque traz muita qualidade de vida para elas. E eu acho assim que eu tenho certeza, a resposta é maravilhosa, assim, funciona muito bem. Hora de conhecer quem está conosco nessa jornada pelo futuro da pecuária e agro brasileiro. Fitobióticos, Ouro Fino, Bauman, Lely, Dairyup, Azeclin, Hanscamp, Salmix, Hanlelac, Delaval, Cooperativa Castriolanda, Cooperativa Frisia e Grupo Masters do Leite. Estas marcas acreditam no poder da pecuária e estão impulsionando junto conosco o agro brasileiro para outros patamares. Se você também quer impulsionar a pecuária e o agro brasileiro, siga, curta e compartilhe esse episódio. Vamos fortalecer juntos essa rede que transforma o campo. Ô Marisa, mas vamos voltar um pouquinho agora. E quando você iniciou lá na produção junto com o seu esposo, quantos animais que eram? Como que foi ali o início? Bom, eu vinha conversando isso com a Alessandra, porque o tempo vai passando e a memória da gente vai traindo a gente, né? Mas assim, do que eu tenho lembrança, a gente tinha aí em torno de 35, 40 animais em produção, aí perto de 1.000 litros de leite por dia. Tinha aí em torno de 12, 15, 17 bezerras nascendo por ano, né? Hoje a gente tem 50, 55 vacas em produção, aí já chegamos aí a tirar 2.500 litros de leite, então praticamente dobramos isso, né? Praticamente não, né? Mais do que dobramos, né? E hoje a gente tá aí fechando de nascimento de fêmeas por ano aí quase 40 animais fêmeas nascidas, né? No rebanho. Então, assim, tem bastante bebê pra gente cuidar. É um desafio bem grande, porque a propriedade, ela não cresceu muito estruturalmente e nem fisicamente. Então, aonde a gente está posicionado, localizado, a gente não tem como expandir a propriedade. Então, a gente busca eficiência ao máximo por animal. Né? Então, hoje a ideia, cada dia mais, é produzir mais quilos de leite por animal, né? Para tentar otimizar cada vez mais o espaço que a gente tem. Sim. E hoje, mais ou menos, quanto que está a média de produção? Em torno de 46 quilos de leite por dia. E uma coisa que eu sempre reforço em vários episódios, Marisa, é que propriedade de alta performance não está relacionado a número de animais, né? Mas está relacionado ao quanto existe de alta performance até mesmo nos animais, né? Igual você comentou, a gente iniciou com 35, né? E tirava 1.000 litros, né? E agora foi para 50, 55, mas foi para 2.500 litros. Então, isso que é o mais legal, né, Marisa? É crescer, mas em eficiência, né? Ser eficiente. Hoje o nosso máximo é isso. A gente não consegue pôr mais animais na estrutura que a gente tem.
Então, a ideia é ultrapassar esse limite. Se a gente chegou em 46, hoje a gente espera que no próximo ano seja 47, de repente 48, né? Crescer nesse sentido, tentando ser o mais eficiente possível, né? Que é melhorar a produção de comida, né? Que seja uma silagem melhor, com produtos melhores, que ajudem nessa eficiência delas, né? A gente trabalha muito com genética nesse sentido também, né? Conforto. Então, assim, são manejo, são muitas coisas que são todas interligadas, na verdade, né? Conforto, manejo, rotina, são tudo que fazem a engrenagem funcionar, né? São pontos que são necessários para tudo funcionar. Com certeza. E Marisa, voltando ali no link que você falou, com 6 anos a gente falou desse olhar para quando o animal não está muito bem. Mas existe também um olhar muito para o animal morfologicamente, né? Sim. E que é uma coisa que vocês trabalham bastante, né? Que é a parte das exposições, desse melhoramento genético. Então, hoje na propriedade, antes da gente falar um pouquinho de exposição, como que vocês trabalham a parte de melhoramento genético? A gente olha muito alguns pontos que é o que a gente acredita muito, né? Que é a parte da conformação da vaca. A gente gosta da vaca muito bem conformada, não porque ela é mais bonita, mas assim, se uma vaca caminha bem, se uma vaca ela tem abertura de peito, se ela tem qualidade, né, no seu sistema mamário, se ela tem qualidade nos seus pés, na sua garupa, essa vaca ela consegue ser mais eficiente, ela consegue se locomover melhor. Ela sendo uma vaca forte, aberta, bem estruturada, ela consegue aguentar o desafio que a gente propõe para ela, né, no dia a dia. Então, para a gente não busca a vaca bonita só por ego ou porque acha bonito. A gente busca e acredita que a vaca bem conformada, ela é mais eficiente do que as outras, né? Então, buscando aquilo que a gente sempre fala, em eficiência, né? A busca por essa vaca perfeita, vamos dizer assim, né? É porque ela consegue traduzir isso em produção. Olha só. É aquela história, né? A vaca bonita, ela é sim funcional, né? Com certeza. Ela não é só bonita ali, por exemplo, né? Vai levar ela numa exposição, ela não é só a... Bom, você vai falar melhor, tá, Marisa? Você me corrige. Mas vocês não estão buscando melhoramento genético só para pista. Não, né? Nunca. É principalmente focado nisso, né? Isso. Tanto que os animais que a gente leva para a exposição são os animais que a gente tira do composto, porque a gente não tem uma estrutura diferente. Então, o nosso sistema é composto, né? Tira elas do composto e leva elas para exposição, leva elas para feira. Os mesmos animais que a gente tem, que são as preferidas, que são os xodós de todo mundo na propriedade, são as que vão para exposição. A gente não tem uma separação de quem que é do time de exposição e quem que é do time que fica em casa. Todas elas são importantes, então a gente busca que cada uma cumpra o seu papel. Lógico que quando você monta o time para ir para a exposição, você busca as que estão no melhor momento, né? Porque existem outras características que são avaliadas na exposição, na feira, né? Que você precisa estar com as vacas num momento diferente um pouco, vamos dizer assim, né? Mas dizer que a gente trabalha vacas para fazer um time de exposição e um time para ficar em casa, para nós não é verdade. Não é verdade. Ô Marisa, mas vamos explicar pro pessoal de casa que tá ouvindo a gente, que às vezes não entende muito bem como que são as exposições. Então, assim, ó, hoje são 3 etapas, é isso? Isso. Então, são 3 etapas. A gente está na região dos Campos Gerais, então são as 3 cooperativas, né? As feiras, né? Então, esse ano, né, vai começar com a Expo Leite, a Agroleite e a Expo Freeze. Isso. E aí, como que é, Marisa? Vocês iniciam com o mesmo grupo e ele tem que ir até o final? Ou vocês podem trocar os animais? Como que funciona? Não. Só para o pessoal entender. A gente pode trocar os animais, montar o time como a gente bem entende. Tá. Como cada produtor, cada expositor tem os seus objetivos, vamos dizer assim, com a feira, né? Ele pode montar o time conforme ele acha necessário, vamos dizer assim, né? Tá. Até porque
durante o ano, né? Como as exposições têm o período que elas ocorrem, né? Então, alguns animais podem vir a secar nesse tempo, né? Outras podem vir a parir e ficar muito bem. Então, a gente tem essa liberdade de você montar o time conforme os seus animais estão, né? Cada um tem uma estratégia, cada produtor, cada expositor tem a sua estratégia, né? Uns gostam de levar mais gado jovem, outros gostam de levar mais vacas adultas. Então, cada um faz o seu time conforme o seu perfil, vamos dizer assim. Perfil. E Marisa, uma coisa muito legal que você comentou comigo de que a gente estava conversando é que a gente tem ou tinha, tá? Você me corrige também. Uma evolução grande na parte do preto e branco, né? Do holandês preto e branco. E uma coisa muito legal que você falou é que vocês queriam que a vermelho e branco também tivessem características, tanto características morfológicas, né, que a gente falou funcionais, parecidas ou até, né, iguais com as do preto e branco. Como que foi lá no início, quando vocês iniciaram a fazer todo essa estrutura genética mesmo, né? Porque é uma estrutura de iniciar e os primeiros passos e nas primeiras exposições. Como que foi esse início? Na verdade, a gente começou com o vermelho e branco porque a gente conhecia um produtor que tinha umas vacas vermelhas muito especiais. E com isso, assim, instigou a gente e o mercado vinha procurando animais vermelho e branco. E disso que você perguntou, aí a ideia era o seguinte, né? Fazer com que os animais vermelhos e brancos que a gente criasse tivessem características mais próximas das pretas. Por que características? Porque antigamente, vamos dizer assim, no início, alguns anos atrás, as vermelhas eram animais que eram vacas muito grandes, né, de estatura, mais grosseiras, assim, questão óssea. A produção de leite delas não era tão alta, então, assim, tinha uns desafios e tinha alguns pontos, assim, que mexiam com a gente, assim, né? E foi isso que a gente foi buscando, então. Tentar fazer com que essas vacas vermelhas ficassem um pouco mais baixas, um pouco mais fortes, mais bem caracterizadas, né, na forma leiteira, realmente, né? Dar aquele, como a gente diz, assim, né, aquele dairy, né? Que é aquela coisa, assim, da pele fininha da vaca, assim, que ela mostra leite, né? Então, nesse sentido, buscar, assim, com que essa vaca aumentasse a produção de leite, né? Porque, por exemplo, assim, quando a gente começou as nossas primeiras vacas vermelho e branco, produziam aí 8 mil quilos de leite, as boas 10 mil quilos de leite, né? Em 305 dias que a gente fala, que a gente tudo tem em controle leiteiro. Então, hoje a gente já tem vacas vermelhas e brancas que a gente conseguiu fechar aí com quase 20 mil quilos de leite. Então, assim, é uma evolução bem grande. Só que, assim, é um desafio diário. O Alessandro, que é o mentor, vamos dizer assim, o gerente da parte genética, né? Que é ele que gosta mais de estudar nesse sentido, assim, né? Porque um desafio grande é o limitante de touros. Então, existem muito poucos touros que proporcionam tudo isso geneticamente para as vacas. Então, é um jogo de quebra-cabeça, vamos falar assim, na verdade, né? E isso que vem, na verdade, desafiando a gente e é uma coisa, assim, que motiva a gente também, né? Porque a gente construía esse trabalho, a gente foi investindo em embriões que a gente comprou de alguns produtores, né? Trouxe algumas famílias para dentro do rebanho que a gente acreditava, fez algumas parcerias com produtores, com amigos que a gente fez, que foi bem significativo o que isso trouxe de injeção de genética para o rebanho. Então, isso tudo que foi fazendo o que é o nosso vermelho e branco hoje, sabe? Então, é uma coisa assim que nada aconteceu rapidamente. E quando a galera olha, assim, parece que é tudo muito fácil, né? Mas, assim, foram quase 20 anos já, né, de trabalho em cima disso, né? Então, assim, não é da noite pro dia. E tem que ter muita persistência, porque às vezes acontece, numa dá certo, mas na outra não dá. Às vezes você acredita ou numa mãe, ou num pai, né? Que a gente fala da família, né? E, de repente, você tem uma geração frustrada, né? Porque os produtos não saem como você esperava, né? Então, às vezes, algumas características que você queria muito, que você esperava muito, às vezes não vêm, né? Ou porque a genética, ela não é uma matemática simples, né? Ela não é exata, né? Então, assim, tem muita coisa que influencia nesse sentido. Então, é uma coisa, assim, que
é de todo dia, é de não perder a esperança, sabe? De você ter aquela fé, assim, de conversar mesmo com Deus, assim, de, oh, meu Deus, eu queria tanto fazer um negócio assim, né? Me dá um caminho, me dá uma luz, e as coisas, graças ao bom Deus, eu posso dizer assim, que para nós estão dando certo, assim, a gente tá indo para onde a gente, até mais do que a gente esperaria. Sim. E, Marisa, tem algum número, assim, de já de exposições que vocês participaram, ou anos? Você falou 20 anos vocês vêm participando de exposições, assim, o Alessandro participa de exposição antes do que eu. Então, pra gente, fica fácil marcar depois que a gente se conheceu. Então, a gente se conheceu numa exposição em Vitmarsum, né? E depois disso, a gente não parou mais. Então, se a gente contar só o tempo que eu tô junto com ele, né? A gente já tá caminhando para 27 anos trabalhando em exposição. Para você ter uma ideia, que a gente sempre fala assim, o quanto exposição é importante pra gente, né? É assim, o dinheiro que a gente fez para fazer casamento, festa de casamento, foi preparando vaca, foi tosqueando vaca para esse fim, vamos dizer assim, né? A gente fez um tempo, né? No primeiro ano ali, quase 2 anos que a gente namorou, focado nesse sentido, a gente fez uma poupança e foi tosqueando vaca que a gente fez esse dinheiro para fazer a festa de casamento. Então, e depois disso, assim, por muito tempo o Alessandro prestava serviço, né, nessa questão de tosquia, preparo, né, gerenciamento de equipe para alguns produtores que a gente trabalhava para a exposição, e a gente acabava levando os animais da gente junto, né? Então, tipo, trabalhava com um produtor, levava um time dele, levava 1, 2, 3. Então, agora, nos últimos anos, de 21, 22 para cá, que a gente começou a diminuir esse ritmo de prestar serviço, né? Hoje a gente trabalha mais com as nossas vacas mesmo, com o nosso time. Mas continuando, daí levando para a exposição e levando o time completo, né? Porque lá atrás, quando a gente começou a trabalhar com as vermelhas, buscando as vermelhas, a intenção era um dia fazer um time competitivo de vacas vermelhas para a exposição, né? Não era a ideia de fazer para ganhar, para mostrar, fazer todas campeãs nesse sentido, não. Mas era para a ideia de reunir um grupo que a gente olhasse assim e dissesse assim, olha, eu tenho orgulho do grupo que eu consegui fazer. Então, o ano passado a gente foi muito feliz, né? Que nem eu te falei, né? Não, com tudo que a gente teve, os desafios, a gente, né, no início do ano, que nem você perguntou se a gente precisa levar todos os animais ou os mesmos animais. Então, a gente levou uns animais diferentes na exposição da Frise, que o ano passado foi a primeira feira. Aí, para a Poti, a gente agregou nesse time, daí já levou o time completo, mas no Agroleite que a gente veio participar com o time completo, que vamos dizer assim, que o resultado foi muito além do que a gente esperava, porque é aquilo que eu falei, assim, foi a realização de um sonho, principalmente do Alessandro, assim, que era uma coisa que ele idealizava e buscava, né, que era ser melhor criador, melhor expositor e melhor afixo, que a gente foi no Agroleite do ano passado, que é uma feira que vem crescendo absurdamente, né? Na verdade, todas as nossas feiras, né? A gente participa nas feiras nossas aqui, que a gente diz, né? Nos Campos Gerais, né? Frísia, Capau e Espoleite, daí, né? E o Agroleite. Mas o Paraná vem se desenvolvendo muito nesse sentido. E nessa época, quando a gente namorava ainda, quando prestava serviço, a gente saía para várias feiras, né? Tanto em São Paulo, Minas, a gente chegou... Né, o Alessandro chegou aí para Goiás também, tudo preparando. Mas hoje a gente participa nessas 3, até pela questão que são próximas da propriedade, né? E porque daí, depois que as meninas nasceram, começou a ficar mais difícil. Mais próximo também. Porque sair para as feiras é mais complicado pelo sentido assim. Depois que as meninas começaram a ir para o colégio, não tem como a gente fazer feriado na semana da feira, né? Então, a aula continua normal, né? Então... pra gente ficou mais difícil nesse sentido, né? Mas assim, a gente tenta não deixar de participar. Que bacana. Marisa, mas assim, ó, também pro pessoal de casa entender como que funciona essa preparação. Por exemplo, vamos supor, não sei se vocês vão levar animais para Expoleite, mas Expoleite vai ser em julho. Como que funciona essa preparação? Ó, vamos levar um time. A partir de agora, o que vocês fazem? Como que é essa organização?
Na verdade, primeiro você começa a observar os partos das tuas vacas, né? Então, para você ver, assim, as que estão mais próximos do pico de lactação, elas estão mais bem preparadas, vamos dizer assim, fisicamente, né? Porque a exposição, nada mais, nada menos, ela deixa de ser como um desfile de moda, né? Então, vamos dizer assim, né? As vacas têm que estar bem fisicamente, né? Mostrar o máximo da sua caracterização leiteira, né? Que elas estão no seu maior pico de produção, vamos dizer assim, que elas estão no seu auge, né? No melhor momento. Então, você tenta buscar isso, aí olhando os períodos de parto, vamos dizer assim, né? Quem que tá aí entre 60, 90 dias, né? Depende de cada animal, depende de cada sistema de propriedade também influencia nesse sentido, né? Com relação às vacas, né? E com relação ao gado jovem, né? Tem produtores que, vamos dizer assim, a bezerrinha nasce, ele já vê, né? Tem aquele olho, aquele time que a gente diz, né? Ele olha para aquela bezerra e ele já deixa ela separadinha, comendo uma dieta, né, diferenciada, né? Para ela mostrar todas as suas qualidades, né? E isso varia de produtor para produtor, né? Tem gente que consegue mão de obra, né? Que consegue ter estrutura na fazenda. Ele começa aí até 6 meses antes, né? Tem produtores que não param nunca, né? Então, já tem um esquema que na propriedade que vê direto, né? Todo ano, né? Passa o ano inteiro já preparando alguns animais. A gente, como não tem estrutura, então a gente intensifica esse trabalho aí em torno de 60, 40 dias antes de ir para a exposição, que é o que a gente consegue fazer. Mas cada um consegue se adaptar, né? Ou tem que se adaptar à sua realidade, né? Então, como eu falei para você, o nosso time basicamente sai do compost barn e vai pro caminhão e vai pra feira, né? Eu não tenho estrutura, não tenho espaço para isso. Com certeza. Marisa, você falou uma hora da parte, né, que tem que ter a genética, a gente tem que ver, por exemplo, a gente faz as escolhas, né, do sêmen, compara com os animais, faz os testes, mas a gente não sabe se ela vai de fato expressar aquilo que esperava. E eu acho que uma coisa que está muito relacionada também é a parte do ambiente, né? Porque se esse animal ele não tiver um ambiente adequado para expressar essa genética, ele também não vai conseguir desempenhar, né? Com certeza, eu acho assim, são vários fatores, que é aquilo que a gente falou assim da engrenagem, né? É a rotina, é o manejo, é a dieta, tudo interfere ou positivamente ou negativamente na produção e no desempenho desse animal, né? Então, assim, tudo está interligado, não tem como separar, não tem como dizer isso é mais importante ou menos importante. Eu acredito que são a junção, a soma desses valores, né, dessas questões todas que fazem a diferença, né? Sim. Não tem como dizer assim, não, porque uma vaca é 80% morfologia e 20% manejo. Não, eu acho assim que cada item tem a sua parcela de importância e não tem como desvincular uma da outra. Assim, você precisa que todas elas funcionem. Funcione, né? Com certeza. Marisa, pegando todos esses anos, né, que você falou que vocês estão nas exposições e tudo mais, qual foi o momento mais marcante para você? Que você se lembra assim e você fala, olha, de tudo que eu já vivi, o momento mais marcante foi esse aqui. Nossa, eu posso dizer assim que graças a Deus a gente viveu muita coisa, assim, eu não consigo te dizer um. Assim, não tem como. A gente fez 2 bezerras que são campeãs fêmeas jovens do futuro, né, do agroleite, que a gente conseguiu. E a gente, depois disso, uma delas a gente conseguiu que se consagrou grande campeã numa exposição. Então, assim, uma vaca que foi bezerra muito boa, se tornou grande campeã de uma exposição. A gente não conseguiu ela no melhor momento no agroleite, mas a gente conseguiu isso na exposição da Afrísia, né, quando ela ainda era jovem, né, e ela foi grande campeã e foi a nossa primeira grande campeã que a gente fez, eu e o Alessandro, no dia que a gente completou 15 anos de casamento. Olha só! Então, assim, que coincide, a gente casou dia 28 de abril, né? E a feira da Expofrísia sempre nessa semaninha aí, assim, né?
pega alguns desses dias e assim, a gente fez nossa primeira grande campanha quando a gente fez 15 anos de casado. Então, assim, é uma coisa que marcou bastante a gente. Em 2022, pós-pandemia, pós tudo aquilo que a gente viveu, a gente levou um grupo de animais, não só de vacas, mas assim, de vacas e bezerras para a Friísia. E a gente fez a campeã fêmea jovem, a vaca jovem, a grande campeã, na mesma feira, assim, então foi, para mim, assim, eu perdi o chão, porque eu não imaginava, nunca nem nos meus melhores sonhos, assim, e a gente não tinha visto na história ainda o mesmo criador conseguir fazer tudo isso, né? Sim. Quando a gente conseguiu fazer a grande campeã no Agroleite, que a gente já fez 2 vezes, né? 2 vezes elas de criação e propriedade nossa, e o ano passado, uma que foi de criação nossa, mas que a gente vendeu num leilão que a gente fez, também foi grande campeã no Agroleite, né? E eu acho, assim, que para fechar tudo, o ano passado, quando a gente foi melhor criador, melhor expositor e melhor afixo no Agroleite, sem ter ganho nenhuma categoria, que eu acho, assim, que foi muito incrível, porque quando a gente monta um time de vacas, assim, né? Às vezes a gente olha assim, mas essa vaca eu não gosto muito dela e tal. Mas quando a gente tem que pensar com estratégia, né? E o Alessandro, eu gosto muito da nossa parceria, porque a gente se entende muito bem nesse sentido, assim. E estrategicamente deu tudo certo, porque quando você vê um time de exposição campeão, você pensa assim, não, mas eles ganharam muitas categorias, né? Tem muitas vacas despontando e tal. E assim, a gente não ganhou nenhuma categoria e ganhou exposição. E foi muito incrível, assim, porque foi um momento, acho que das feiras mais prazerosas que a gente teve nos últimos anos. Porque as meninas estão participando ativamente, a equipe que a gente levou para a feira, como eu comentei com você, né? São equipes distintas, né? A equipe da feira e a equipe que fica em casa, né? Sim. Então, a equipe que a gente conseguiu montar já de parceria de anos que a gente tem, para levar para a feira, foi assim, e tem vezes que parece que as coisas são realmente para ser. Tudo deu certo, sabe? Tudo, assim, as vacas vieram de tal maneira, assim, parecia que elas faziam isso de uma vida inteira, assim, sabe? Tava gostoso de ver, assim, porque a gente fazia a rotina, a gente trabalha com 3 ordenhas na propriedade, mas a gente não muda essa rotina quando vai pra feira. Então, chegava o horário de ordenha, a gente fazia o trato, fazia a ordenha das vacas. Quando a gente terminava a última ordenha da última vaca, você olhava assim, tava todo mundo deitadinho, ruminando, assim, sabe? Então, parecia coisa de sonho, assim, sabe? O negócio fluiu de tal maneira, assim, que difícil de dizer, assim, sabe? Porque é difícil colocar em palavras esse tipo de coisa, né? Sim. Porque é uma sensação só nossa de tudo que a gente batalhou, de tudo que a gente buscou no dia a dia, né? São anos trabalhando nesse sentido, né? Então, assim, é muito difícil, assim, de dizer, escolher só um momento, né? Tem os momentos, assim, que eu gosto muito, assim, que sou muito apaixonada, que é a relação das meninas no Clube da Bezerra, né? A participação delas. Então, quando elas participaram, quando elas competiram, que agora já não estão fazendo mais, né? Mas assim, de ver elas felizes ali fazendo, sabe? Escolhendo a bezerrinha e puxando a bezerrinha delas, apresentando elas ali. É um momento assim que eu acho que pra gente como pai e mãe é tão bom ou mais do que fazer a grande campeã, sabe? Sim. Porque você vê aquilo que você faz todo dia, né? Aquilo que você acredita, você vê a sementinha brotando, né? É muito satisfatório isso, é muito gratificante pra gente como pai e mãe ver elas herdando e buscando e entrando nesse universo, vamos dizer assim. E vibrando junto, né? Porque elas estão lá na vibração de vocês, né? Sim. Isso é muito legal, né? A Bruna e a Bianca, na verdade, elas gostam de vaca, mas se a gente pensar friamente, elas não tiveram muita escolha, né? Porque eu trabalhei na propriedade até no dia de ir pra maternidade. Daí terminei tudo que precisava, aí fui pra maternidade, tudo direitinho. Aí, logo que foi possível, 2 semanas, 3 semanas, eu já estava nativa de novo, pós-parto, e aquela coisa levando as meninas e as vacas, e carrinho, mamadeira, fralda.
ia tudo embolado para a sala de ordenha, para a propriedade, depois ia para as feiras, né? Então, a gente nunca parou de participar das feiras, nem quando eu estava grávida, nem quando tive elas. Assim, foi desafiador, mas eu acho assim, que elas curtiram bastante também crescer nesse sentido. E hoje é muito engraçado, porque o pessoal olha elas grandes, né? E olha assim, meu Deus, essa era a menininha que tava lá no carrinho, que era, eu digo, de vestido de vaquinha. Eu digo, pois é, meu amigo, era a menininha, as menininhas que estavam lá de botinha, estão aí agora, já são 2 moças. Que bacana. E Marisa, frente a toda essa rotina que é a pecuária de leite, e ainda mais com vocês também trabalhando nas exposições, que depois a gente pode falar um pouquinho, mas o que a gente vê ali nas câmeras né? Mas também tem vários desafios durante, né? Tem tudo que vocês passam no dia a dia, né? Mas assim, ó, como que foi para você ser mãe em meio a tudo isso? Como que foi? Difícil de dizer assim em palavras, porque é uma coisa assim, eu sempre quis ser mãe, sempre sonhei ter filho, né? Na verdade, sonhava sempre, eu tinha na minha cabeça claramente isso, que eu seria mãe de 2 meninas. Sempre tive essa intuição, esse pensamento, e assim, sou muito realizada, né? Como eu comentei com você, assim, a gente teve um período que a gente esperou para ter as meninas, porque eu tive um problema de saúde, e o médico, na verdade, me proibiu de ter filho. E a gente, assim, foi um pouquinho abusado, né? Para não falar mais, porque com 23 anos eu tive uma crise de hipertensão. E, assim, o médico falou, você não pode engravidar, não pode correr esse risco, porque tanto arriscado para você quanto para o bebê, né? Aí eu fiz tratamento, então as meninas nasceram, eu já tinha 26, e depois a Bi quando eu já tinha quase 28. E assim, foi um desafio bem grande, foi um medo, né, que a gente passou. Mas assim, graças a Deus, a gente, né, tem apoio sempre da medicina, mas a gente tem muita fé. Eu acho assim que essa fé que fez a diferença para tudo dar certo, porque eu não tive, embora tratei, né, fiquei hipertensa durante as gestações, mas eu assim, a gente tentou ao máximo possível controlar, eu entrei em trabalho de parto, não pude ter a Bruna de parto normal, que era o que eu gostaria, porque ela estava sentada, então a Bruna literalmente nasceu da minha costela, ela estava presa, então a gente teve que fazer cesárea, e foi assim, bem complicadinho, mas graças a Deus deu tudo certo, né? E tive o último terço da gestação da Bruna foi mais complicado pela hipertensão, e o da Bianca, desde o início, a gestação foi mais tensa nesse sentido da hipertensão, mas assim, a gente tendo cuidado, atenção, né, apoio médico, né, e fé, que eu acho assim que é o que realmente faz a diferença, né? Eu acho assim que a gente criador, a gente produtor, né? Eu acho que é a parte da humanidade que eu acho que mais tem fé, que mais acredita nas bênçãos de Deus, né? Porque assim, imagine que loucura, né? Você colocar todo o teu dinheiro, todo o teu patrimônio numa semente que você coloca na terra, e você não sabe se vai ter chuva ou não vai, né? Você fazer um financiamento aí, construir uma propriedade, às vezes do zero, né? Como a gente tem muitos produtores, né? Que investem uma vida inteira, né? Não só de dedicação, mas de patrimônio, de financeiro, né? E esperando que isso lá no futuro, que ele nem sabe se vai chegar, a recuperar esse dinheiro, né? Então, eu acho, assim, que o produtor é uma parte, assim, muito agraciada, muito bem vista, né? Porque a gente produz alimento, e eu acho, assim, que Deus é muito generoso com a gente por esse dom, por essa responsabilidade que temos, né, com a humanidade. Então, para mim, ser mãe, como você me perguntou, né, voltando lá, né, foi assim, eu acho assim que uma das minhas desobediências mais sérias, né, mas a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim, eu não tenho dúvida disso, que correr esse risco por elas, eu sempre falo para elas, assim, que eu corri esse risco e correria 1000 vezes mais se fosse necessário para ser mãe da Bruna e da Bianca. Aí sim. Até eu me emocionei. É difícil, né? Eu falo que o dia que a Bianca nasceu
foi o dia que eu mais senti medo na vida. Porque tinha a Bruna me esperando em casa. E a Bianca para nascer. E eu não sabia se ia voltar para ver ela. Então, eu agradeço todo dia a Deus. Todo dia. Da hora que eu acordo, na hora que eu vou dormir. Por ter elas, por serem essas meninas incríveis que são. E por ele estar me dando saúde para poder acompanhar o crescimento delas. Com certeza. Marisa, parabéns por essa história de coragem mesmo, né? Porque, assim, você contou muita coisa agora. Mas, assim, foi um ato de coragem por elas, né? E principalmente por ser mãe, né? Sim. Então, que grande história. Parabéns. Parabéns por toda essa coragem. Obrigada. A gente... eu não sei se eu cheguei a comentar com você, assim, mas eu acredito muito que Deus dá para cada um talento, né? E eu acho assim, eu tenho certeza que o talento que ele me deu, o dom que ele me deu é cuidar das vacas, trabalhar com as vacas, né? E também ser mãe das meninas, né? E poder viver isso todo dia, poder persistir nisso, né? Porque não é fácil você conciliar. As mulheres que vão estar me ouvindo vão enxergar isso realmente, né? Porque você não pode ser só uma coisa só, né? Então, você é mãe, você é esposa, mas nesse mesmo tempo você é filha, você é neta, você tem que cuidar do administrativo. A gente trabalha hoje com financeiro, você tem que entender um pouco dessas mudanças climáticas, você tem que entender um pouco de gestão de pessoas, você tem que saber e estar envolvido com tantas outras coisas, né? Muitas. E eu acredito que isso é o que faz a gente colocar o coração da gente na propriedade, né? Sim. Porque eu acho assim que a gente, mãe, mulher, eu pelo menos, né, me envolvo de tal maneira, né, me dedico tão inteiramente nessas funções que todo o resultado que a gente tem, embora ele demore, ele vem, né? Porque as coisas, hoje em dia a gente tá meio que mal acostumado, né, a olhar as coisas com a velocidade da internet. E, na verdade, as coisas não são assim, né? Sim. Elas demoram a acontecer. As coisas não são de um dia para o outro. E elas não são fáceis. Não é só querer que a coisa acontece, né? É uma questão de trabalho, de dia a dia, de dedicação, de estudo, de esforço, de muitas pessoas envolvidas. Como eu falei, de parcerias. São N fatores que te fazem parte do dia a dia para você, né, conseguir produzir, conseguir manter a sua propriedade, conseguir manter a sua família, conseguir honrar os seus compromissos com os seus funcionários, que também têm família, que são outras famílias que dependem do teu negócio. Então, assim, a gente tem muitas responsabilidades, na verdade, né? E você conseguir equilibrar tudo isso, conseguir fazer tudo isso, eu acho, assim, que, na verdade, tem gente que acha que a gente, assim, muito... não sei se a palavra é eficiente, agora eu perdi o termo, assim, mas é muito louco, na verdade. Eu digo, assim, que a rotina da gente, ela é muito insana, né? Sim. Porque você dá conta disso tudo, né? E você chegar em casa, né? Aí você tem que se preocupar com o café, com a janta, com o almoço, como é que tá as questões, né, financeiras, se você deu conta, não deu conta, essa gestão burocrática. Hoje em dia a gente tem tanta coisa para fazer, então você dá conta disso tudo, né? É muito complicado, né? E assim, eu sou muito grata a Deus por poder fazer o que eu gosto, né? Sou grata ao meu marido por ele me dar a oportunidade, né? Ele nunca disse assim, ó, você não pode isso ou não pode aquilo, né? Por ser mulher ou por ser minha esposa. Então, ele sempre me incentiva, me apoia, tá sempre junto, né?
Hoje a gente tem a responsabilidade agora de mostrar esse universo para a Bruna e para a Bianca, né? Para elas encontrarem o seu valor, o seu talento no mundo, né? Então, é muita responsabilidade nesse sentido, assim, né? Mas eu acho, assim, que a gente precisa olhar e enxergar e valorizar, porque principalmente nas propriedades, né? Nas propriedades de leite, tem muita mulher trabalhando, fazendo, acontecendo, e que não é enxergada, né? Eu posso dizer, assim, que eu tenho relativamente sorte, né? Que muitos veem o meu trabalho e me conhecem e tal, mas, assim, não é a questão de fazer isso para aparecer. Eu faço isso porque é uma coisa que é natural minha, né? Eu não sei dizer se um dia, assim, aconteça alguma coisa e eu não possa lidar com as minhas vacas, assim. Eu acho que daí realmente eu tenho um troço de verdade. Porque, assim, é uma coisa que eu não consigo me imaginar não fazendo, né? Faz parte da minha vida e essa questão do cuidado, tá ali com elas no dia a dia, né? Então, e eu desejo, assim, de verdade que cada ser humano pudesse fazer o que ele realmente gosta na vida, né? Porque trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, né? A gente, vamos parar, né, de pensar que dá para viver né, só de... Não digo que só de internet, eu acho assim que ela pode te dar um sustento, mas assim, encontrar um trabalho realmente que te satisfaça, né? Que te supra as necessidades, não só financeiras, mas de prazer, de alegria, né? De você fazer para o outro, né? Envolver as pessoas, fazer o bem para outras pessoas com aquilo que você gosta de fazer, né? Isso é uma verdadeira bênção, eu acredito, né? E eu sou muito abençoada nesse sentido. Amém. E com certeza, sempre que a gente fizer com o coração, sempre que a gente fizer com um propósito muito forte, Deus vai devolver isso para nós da melhor forma. E na verdade é da forma que a gente vai precisar receber, né, Marisa? Com certeza. Sempre Ele que vai determinar a melhor forma que a gente vai receber. E eu acho assim que a gente tem que ser mais grato, né? Olhar as pequenas coisas, as pequenas vitórias, né? Porque quando acontecem as grandes coisas, é fácil você ser feliz, né? Você dizer que tá bem e que deu tudo certo, e daí lembrar de agradecer. Mas a gente tem que ensinar os nossos pequenos, e ainda esses dias a Bru me mandou uma mensagem, ó, vibrando com as pequenas conquistas, que ela tinha conseguido pegar o ônibus para ir para a faculdade e conseguir um lugar para ir ficar sentada. Aí, assim, sabe, de repente você olha assim, nossa, isso parece tão besta, né? Mas, na verdade, você vê que você ensinou alguém a enxergar o mundo de uma maneira melhor, com né? certeza. Porque, assim, quando você faz grandes coisas, né? Lógico que muita gente vai aplaudir. Mas o que você faz, o que você é quando não tem gente olhando, né? Então, você ficar feliz com essas pequenas coisas, né? Com coisas corriqueiras do dia a dia, né? Como um lugar para ir sentado, né? No ônibus para ir para a faculdade. Ou comer uma coisa quente, uma coisa que você gosta, né? Que você fica feliz. Ou, no meu caso, que nem eu digo assim, de poder abrir a janela da minha cozinha e poder ver minhas vacas, né? Então, assim, são coisas simples, mas que fazem bem pra gente. E a gente tem que, por mais que hoje parece que tudo tá tão acelerado, né? Com tanta pressa, o universo parece que tá com muita pressa, né? Mas a gente, assim, tirar um pouquinho o pé do acelerador, né? Dar uma respirada, dar uma contemplada ao em volta da gente, né? Pra gente poder até restabelecer as energias da gente, né? Porque fácil nunca vai ser, né? A gente tá ficando mal acostumado, porque hoje, né, se mostra muito, que nem eu falei, né, nessa velocidade da internet, né? Se mostra muito essa parte, assim, que é tudo rápido, que é tudo fácil, né? Mas a gente tem que lembrar que são coisas que é do dia a dia, né? Tem o tempo de plantar e o tempo de colher, né? Então, a gente tem que aproveitar essa janela e curtir isso de verdade, né? E essa é a nossa trajetória também, né, Marisa? Porque, por exemplo, vocês, entre uma exposição e outra, não é que vocês não estão vibrando lá na fazenda, vocês estão vibrando muito. São com os nascimentos, é muita coisa, não para, né? Não para, né? É diário isso, né? Com certeza, assim, a gente tem
a exposição, é que eu digo assim, seria tão bom se a gente pudesse fazer feriado naquela semana, né? E pudesse só ir para a exposição, para você ter tempo de se dedicar 100% lá, né? Mas não existe isso, né? Então, a gente tem que trabalhar com a feira, equilibrar as coisas que continuam em casa, né? Porque a roda não para, né? O negócio continua girando e acontecendo. E eu acho assim que não só nas exposições, né? A exposição, na verdade, ela vem a consagrar aquilo que a gente faz, que a gente se dedica todo dia, né? Exatamente. Então, é um momento, assim, de realmente observar, agradecer, né? Curtir, como a gente fala, né? Mas, assim, são coisas que vêm de muito tempo, de muito trabalho, de dedicação, de estudo, investimento, relação com pessoas, né? Assim, são infinitas coisas, assim, inúmeras coisas que fazem parte desse momento, né? Sim, com certeza. E eu acho que isso é que faz tudo isso ser tão, tão mágico, na verdade, né? Sim. Marisa, parabéns! Nossa, que episódio maravilhoso! Muito bom, Marisa. Que bom. Obrigada por ter vindo, por ter aceito o convite de estar aqui hoje, ainda mais nesse especial Dia das Mães. E na sua história dá pra ver, coragem, sempre foi, acho que foi a primeira coisa, coragem e toda a sua determinação ao longo desses anos, essa sua paixão também pela pecuária, pelas vacas, isso tudo é muito bom de estar aqui hoje escutando de você e poder compartilhar essa história com várias mães, com todo mundo que está escutando aqui hoje. Que bom, eu fico feliz, me sinto muito lisonjeada com o convite. Confesso que não é uma coisa assim que a gente busca mostrar, né? O que a gente é, o que a gente não é. São coisas que foram acontecendo no decorrer da estrada da vida aí. Mas me deixa muito feliz, assim, e espero que, de certa forma, tantas mães, tantas produtoras se sintam representadas, né? E que eu esteja representando muito bem elas, que elas, ouvindo a minha história, né, olhem para elas com mais carinho, se vejam, né, como guerreiras, como vencedoras, como elas são tão importantes, né, para nossa sociedade, né? Com certeza. Porque com certeza elas trazem muita força, né? Muita, como é que a gente pode dizer assim, muito resultado, né? Porque com certeza a dedicação, o esforço dessas mulheres aí gera muito valores, né? Tanto para a família, tanto financeiro, né? Sim. Mas com certeza elas estão ajudando a construir a nossa sociedade e com esse olhar materno, com esse olhar carinhoso que a gente tem, né? Que a gente possa multiplicar ele, né? Espalhar ele, né? Pelo universo, para que aí o mundo se torne cada dia um lugar melhor e mais agradável, né, para todo mundo. Com certeza. Marisa, vamos deixar um arroba pro pessoal, o arroba do Instagram da propriedade, para o pessoal seguir vocês, acompanhar vocês. Qual que seria? É @Constentation. Constentation. A gente vai deixar na tela o QR Code para todo mundo acompanhar vocês lá. E acompanhar a história de vocês nas exposições, que eu vi que vocês também estão postando mais agora. Isso. A página Constentation é quem dirige, quem cuida é a caçula, é a Bianca. Só. Então, quando vocês entrarem lá e forem ver o que está acontecendo, ou perguntarem alguma coisa, sintam-se à vontade, mas assim, a primeira pessoa que vai ver é a Bianca. Aí ela reporta pra gente, eu não sei o que dizer. Então daqui que daí eu respondo, mas assim, é ela que toma conta das mídias, vamos dizer assim. Que é daquilo que a gente falou, né? A galerinha tem que ir se envolvendo com o negócio e assim, é uma coisa que ela gosta, que ela quis, então a gente deu oportunidade para ela e deixa ela que se divirta com isso. Com certeza. Marisa, a gente tá chegando no final do episódio e a gente sempre pede pros convidados deixar a frase final. E aí eu queria que você deixasse aí a sua frase final para todos que estão nos escutando. Assim, quando você tinha comentado desse negócio da frase, eu fiquei pensando nela lá em casa. Porque assim, tem mais de uma, aí depois você escolhe, assim, a que você vai curtir mais, ou que você vai achar que
Mas, assim, a primeira e mais forte que a gente tem na propriedade, assim, então vamos dizer assim, né? Uma é sobre o Constantation, né? Uma é sobre a Marisa Deckers, né? Vamos dizer assim, né? Sim. E uma é o que o Alessandro sempre fala, assim, né? A do Constantation é que, assim, a gente ama o que faz, criamos gado holandês. Esse é o slogan que a gente usa, é o que tá no nosso uniforme, é o que tá na nossa vida. Não tem, assim... desde que a gente criou isso, e é a mais pura verdade, né? O que o Alessandro sempre fala e que a gente vem buscando nas vacas, né? Que é assim, a vida é muito curta pra gente trabalhar com vaca feia, né? Pensa você levantar 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, pra ir tirar leite de vaca feia ou da vaca que você não gosta, né? Então, eu acho assim, né? Você tem que buscar, cada criador vai buscar a sua vaca perfeita, né? Pra nós, ela tem um desenho, vamos dizer assim, né? Mas, assim, cada um vai buscar a sua vaca perfeita, né? Sim. Pra acordar satisfeito todo dia pra ir ordenhar as suas vacas, né? Com certeza. E, assim, até eu perguntei pra Bi, e daí a Bi falou assim, mãe, você vive repetindo isso aqui em casa. É que eu falo assim, se a gente continuar treinando, um dia a gente vai ficar bom. E eu acho, assim, que a gente tem que continuar se dedicando, se esforçando todo dia, né? Da manhã à tarde, todo dia, né? Não é porque você conseguiu um determinado resultado, né? Que você agora tá no topo. Não, né? Pelo contrário, né? Você sempre pode mudar a sua meta, né? Tentar buscar algo diferente daquilo, né? Você pode jogar uma meta alta que se você se esforçar, se você dedicar, você vai conseguir, né? Eu posso dizer que a gente traçou metas altas para a nossa vida e a gente já foi muito além do que a gente imaginava. Então, se a gente continuar treinando, a gente vai ficar bom. Com certeza. Parabéns pelas frases. Obrigada. Muito bom. Gostei de todas. Todas fazem algum sentido, né? Eu espero que as pessoas possam se inspirar com elas, né? Que possam ficar pensando nelas, né? Eu vi que no canal, na página do canal lá, você coloca as frases, né? De cada um. Eu acompanho o canal e vejo, assim, que cada um tem a sua frase, né? E são muito boas, fazem muito sentido, né? E levam a gente a pensar e aprender algo novo, né? Com certeza. Mas lá em casa, eu acho que as que mais prevalecem são essas 3, assim. Eu não sei separar nenhuma delas. Peço uma licença, já que é um especial, né? É um pedido de mãe, né? Eu vou fazer um adendo aqui, né? Um pedido de mãe para poder usar, que você possa usar as 3 no momento que você achar propício. Com certeza serão usadas. Que bom. Marisa, obrigada. E assim, feliz Dia das Mães, né? Já que a gente tá nesse especial aí, feliz Dia das Mães, parabéns mais uma vez pela história. E que bom foi compartilhar esse episódio junto com você. Fico feliz que vocês tenham gostado. Muito provavelmente o que vocês ouviram aqui vai ser o que vocês vão ouvir quando for na minha propriedade ou me encontrarem, que a galera encontra a gente nas exposições, né? E com essa questão das mídias, né? Às vezes as pessoas... Já aconteceu de vez, eu queria te conhecer porque eu te conheço da internet e tal. Então, que a gente realmente, né, possa inspirar mais pessoas e possa aí divulgar e proteger a nossa atividade, né? Com certeza. Que é tão importante, né? Sim. Feliz Dia das Mães para você que acompanhou nosso episódio até o final. E se você também quer impulsionar o agro, siga, curta e compartilhe esse episódio. Vamos juntos fortalecer cada vez mais a pecuária de leite e o agronegócio brasileiro.